esse livro Histórias das Teorias da Comunicação, do Armand e Michele Matelar. Matelar e sua esposa, né? O Matelar, franco-chileno pesquisador. Para quem não lembra, o Armand Matelar é autor desse clássico aqui, Para Ler o Pato Donald, junto com Ariel Dorfman, Para Ler o Pato Donald, onde eles mostram o papel das histórias em quadrinhos, o papel ideológico das histórias em quadrinhos do Walt Disney na derrubada de Allende, né, na imposição do governo Pinochet, da ditadura Pinochet. Tá? O papel aqui, não só sobre isso específico do Chile, mas sobre a manutenção do capitalismo pelo imaginário Walt Disney. Tá? E ele já com a sua esposa, o Histórias das Teorias da Comunicação, da editora Loyola. Esse livro é da edição, agora 2001, no início desse século, né? Que na live de quarta-feira me perguntaram uma boa obra de introdução aos estudos da comunicação, teorias da comunicação, é esse livro. Uma visão bem ampla que ele dá das várias teorias da comunicação. O problema é que quando a gente estuda a teoria da comunicação é um saco, porque é escola, aí tem... Era uma vez a teoria hipodérmica, Mass Communication Research, a escola de Frankfurt, escola de Chicago e assim por diante. Sem contextualizar, sem surgir, mas por que surgiram essas teorias? E essa contextualização é dada por esse livro. Tá? Por que essas teorias surgem? Elas estão atrás de quê? Como? Por quê? Qual é o objetivo? O que elas procuravam? Qual é o contexto histórico, principalmente político? Tá? O interessante na abertura do livro, só vou falar aqui da abertura do livro, é como os meios de comunicação, os estudos sobre a comunicação e os próprios meios de comunicação surgem numa época muito específica da história, tá? Que é o século XIX. Você tem ali Queteler, esse matemático, filósofo francês, você tem Freud, a psicanálise, aqui Freud, você tem aqui o Mesmer, a ideia da hipnose, do hipnotismo, hipnotismo no século XIX, e o Francis Galton, a eugenia. Essas grandes quatro teorias no século XIX, que vão ser muito a base das teorias da comunicação. Tá? Ou as teorias de comunicação vão pela linha freudiana, tá? O problema do desejo e da libido das massas em relação aos meios de comunicação, ou as teorias da comunicação vão por Mesmer, pela linha da hipnose, tá? De que os meios de comunicação hipnotizam, condicionam simplesmente as pessoas. Por quê? Porque as pessoas têm uma energia instintiva, tá? Do fato do animal, do homem ser um animal gregário, tá? Então tem uma energia que é a base da hipnose, né? Esse tipo supostamente é a base da hipnose, uma pessoa é hipnotizada, porque esse médico, através da hipnose, ele consegue atingir essa energia instintiva humana gregária, de submissão ao mais forte. Por sermos animais gregários, seguimos uma personalidade alfa do rebanho. Tá? E isso, através da hipnose, seria mobilizado, então as pessoas seriam submetidas à hipnose, seriam controláveis, tá? Hipnotizadas. Freud já foi contra isso, né?
acreditando que sobre a carga instintiva humana é criada uma outra energia que é a libido e o desejo. Na verdade, o comportamento das massas adquire esse comportamento de massas. Por quê? Porque, na verdade, as pessoas têm medo de ficarem sozinhas. Até Freud colocava que o que as pessoas mais temem não é morrerem, é a solidão. Então, há uma tendência das pessoas terem comportamento de massa. Maria vai com as outras com medo da solidão, medo de ser rejeitado, medo de ficar sozinho. Tá? Na verdade, todos eles estão aí no século das multidões. As multidões trouxeram um problema para o capitalismo. Isso o livro coloca bem claro. Porque as multidões trouxeram o quê? Violência, desordem, greve, tá? Movimentos operários, tá? Os movimentos comunistas, anarquistas, socialistas, todos esses problemas que começaram a incomodar o capitalismo. Tá? As massas, as grandes metrópoles que surgiram no século XIX, estavam trazendo, além disso, problemas como, por exemplo, a histeria, a tuberculose e a sífilis. Tá? Então, temos aí a tuberculose, o problema da poluição da industrial, principalmente queima de carvão, sífilis, questão da prostituição crescente, né, numa sociedade onde a diferença social, o abismo social era cada vez maior, e a histeria, tá? Devido à era vitoriana, né, a repressão sexual, da moralidade, coisa analisada por Freud. Tá? Então, desses problemas surgem uma série de teorias que visam manter a sociedade sob controle. O grande problema do capitalismo pode ser o controle, a disciplina. Como manter essa gente disciplinada e controlada? Tá? Aí vem, por exemplo, Kettler, que a gente falou. Ele é o inventor das ciências atuariais, aquelas ciências atuariais que a gente conhece. Tá? E a importância dos estudos demográficos, das estatísticas. E principalmente, por que a preocupação com os números que vêm das massas? Dados demográficos, estatísticos, que é através delas que vão prever o que pode acontecer. A gente tem que prever antes de acontecer as desgraças, os sinistros, roubos, incêndios e tudo mais. Tá? Então, claro, as companhias de seguro devem a Kettler, as ciências atuariais, essa preocupação com os números e as estatísticas. Cesare Lombroso, que aparece aquele senhor que vocês estão vendo lá de Cavanhaque, o Cesare Lombroso, antropologia criminal com a mesma preocupação. A gente tem que prever o crime antes que aconteça, o sinistro antes que acontecer. Então ele fez análise caracteriológica. A gente sabe um punguista, um homicida, um estuprador, eles têm uma determinada formação caracteriológica específica, particular do crânio, nariz, olho, uma coisa horrível. A gente já falou sobre isso, que ele criou verdadeiros atlas de anatomia, médico que ele era, psiquiatra forense, tá? Atlas de anatomia, tipo o nariz do estuprador, a distância entre os olhos que caracteriza determinado criminoso, formação do crânio e assim por diante, análise caracteriológica. Tá? Claro que vai surgir aí a questão da raça pura, e tudo isso vai influenciar muitos conteúdos dos meios de comunicação do século XX. Essa questão dos olimpianos, das estrelas, das celebridades, que são uma espécie de raça pura superior, que gravita sobre as massas, e as massas desesperadamente querem ser como elas. Tá? Assim como, por exemplo, Francis Galton, eugenia, a mesma coisa. Então, mas basicamente, vai ser analisado aqui nessa introdução às teorias da comunicação, basicamente você tem duas linhas para onde as teorias da comunicação vão. Ou para uma linha voltada a Mesmer, a ideia da hipnose, psicologia comportamental, a ideia de que os meios de comunicação manipulam, condicionam imediatamente. Você liga a televisão, já está sendo manipulado.
tá? É no qual se baseia os institutos de pesquisa, de que acreditando que os efeitos já são imediatos. Você pode quantificar os efeitos, tá? E a linha freudiana, da qual, por exemplo, parte a Escola de Frankfurt, analisar a indústria cultural, linha freudo-marxista, né? Em que, na verdade, os meios de comunicação não manipulam essa energia instintiva animal. Na verdade, manipulam a libido, o desejo. E toda a máquina publicitária tal para quê? Para resolver um problema que surge lá no século XIX da disciplina das massas. As massas entram na história, as multidões, como um problema para o capitalismo. Tá? Já que o capitalismo precisava das multidões para a produção de mais-valia, as multidões viraram um problema, que agora está sendo resolvido no capitalismo de desastre. Não precisamos mais da multidão. Necrocapitalismo mata e deixa morrer. Necrocapitalismo e necropolítica. Mata e deixa morrer. Porque grande contingente da população nem para ser explorado mais serve. Então você pode colocar que o problema da multidão, que sempre foi um problema das massas para o capitalismo, e daí que os meios de comunicação são criados, entre outras funções, não apenas para entreter, mas para resolver esse problema da disciplina das massas, das multidões. Tanto é que o último parágrafo, me permitam ler aqui o último parágrafo da conclusão, é bem interessante, porque ele já antecipa, nesse livro, uma questão até da guerra híbrida, viu? A era da chamada sociedade da informação é também a da produção de estados mentais. É preciso pensar de maneira diferente, portanto, a questão da liberdade e da democracia, ele coloca. A liberdade política não pode se resumir no direito de exercer a própria vontade. Ela reside igualmente no direito de dominar o processo de formação dessa vontade. Ou seja, a democracia e a liberdade não se resume ao direito de exercer a própria vontade, a liberdade individual, mas o direito de controlar, mas reside no direito de controlar, de dominar o processo de formação dessa vontade, que são os meios de comunicação e a indústria do entretenimento. Então, daí que o livro termina com essa tese, que é defendida aqui pela live, que não vai haver democracia no Brasil enquanto houver essa hegemonia, essa indústria de comunicação, esses meios de comunicação hereditários, que se resumem a 5 famílias que controlam. E elas que manipulam, controlam e agenciam as vontades sociais. Então, democracia não se limita a exercer a liberdade das vontades individuais, mas controlar a criação dessas vontades. Ou seja, controlar os próprios meios de comunicação. Tá? Esse livro é muito bom, assim, uma boa introdução às teorias da comunicação, para quem se interessar por essa área, né? Aqui, a História das Teorias da Comunicação. Livro pequenininho, introdutório, fácil de ler, pequeno de tamanho também, coloca na bolsa, lê no ônibus, e assim por diante. É isso aí, vamos agora entrar para onde? Agora sim a vinheta certa.